Amém, irmãos. Espero que todos estejam bem. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento e sabedoria da tua palavra. Que nós possamos conhecer os teus altos caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos ao nosso texto base, segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Nós vamos ler o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Amon 22 anos de idade, quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito, e as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés seu pai se humilhara. Antes, multiplicou Amon os seus delitos, e conspiraram contra ele os seus servos, e o mataram em sua casa. Porém, o povo da terra feriu a todos, quantos conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra fez reinar em seu lugar Josias, seu filho. Até aqui. Veja, irmãos. Conversamos sobre a maravilhosa história do irmão Manassés, talvez a conversão mais impressionante de toda a Bíblia. Para mim, a conversão de Manassés é algo assim que dá uma alegria enorme, uma esperança enorme. Por quê? Porque não existe pecador que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Realmente, salvação é poder de Deus se manifestando tanto para a salvação do judeu como do grego, tanto na salvação daquele que aparentemente é mais bonzinho, como para aquele que é a pior tranqueira que tem. Então Manassés nos mostra isso. Só que o que acontece? Após 55 anos de reinado, Manassés parte. E em seu lugar começa a reinar seu filho Amon. E aí o que acontece? Ele reina apenas por 2 anos. Mas nesses 2 anos ele conseguiu fazer o que era mal. Nesses 2 anos ele caiu para a idolatria. Nesses 2 anos ele fez como no princípio do seu pai, Manassés. Só que qual foi a grande diferença? A grande diferença foi que ele não se arrependeu. E aí o que aconteceu? Conspiraram contra ele e o mataram. Só que o interessante dessa conspiração é que o povo não permitiu que os conspiradores assumissem o poder. E colocou Josias no lugar de seu pai Amon. E executou aqueles que assassinaram Amon, cumprindo a lei de Moisés. E também cumprindo a aliança davídica, de não faltar descendente no trono de Davi. A narrativa sobre Amon é muito curta, mas ela também tem uma pequena narrativa no segundo livro dos reis. Vamos abrir rapidinho lá, segundo livro dos reis, capítulo 21. Versículo 19. É bem parecida a narrativa. Olha que interessante. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar. E 2 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Messulemete, filha de Aros, de Jotibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai. Porque andou em todo o caminho que andara seu pai, e serviu os ídolos que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim, deixou ao Senhor Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele, e mataram o rei em sua casa. Porém, o povo da terra feriu a todos que conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra pôs Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto aos mais dos atos de Amon que fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas do rei de Judá? E o sepultaram na sua sepultura, no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Até aqui, gente, basicamente a mesma narrativa. Por que eu quis ler segundo Reis?
porque mostra a insignificância desse rei. 2 anos de governo que não deixaram saudades. 2 anos encerrados de maneira trágica, através de um tipo de um homicídio que visava o golpe de Estado. E se o povo não fosse zeloso da lei e das coisas corretas, esses conspiradores tinham assumido o poder. Mas como Deus é o que controla todos os governos, a vontade de Deus prevaleceu. E Josias vai assumir o lugar do seu pai. O que é curioso nas duas narrativas? Veja que interessante. Ezequias foi um bom rei. Manassés, seu filho, foi um péssimo rei. Péssimo num nível que teve que ser levado para a Babilônia. Teve que passar por um tratamento duríssimo da parte de Deus. E aí ele se converte. A conversão de Manassés foi radical. A conversão de Manassés foi uma verdadeira conversão. Porém, o seu filho é ímpio. Mostrando que reis bons às vezes tiveram pais ruins. E que reis bons às vezes tiveram filhos ruins. Aí você fala, mas irmão, aonde que fica o provérbio que nos ensina o seguinte: ensina o teu filho no caminho, para que quando ele for grande, não se desvie dele. Veja, esse provérbio fica no seu devido lugar. Provérbios não é uma regra fixa. Provérbios é um livro de princípios, que em geral, quando bem aplicados, vão dar aquele resultado que aparece nos provérbios. Agora, o que eu tenho que entender? Muitos filhos que foram educados na igreja, que tiveram uma família cristã, infelizmente, quando cresceram, se afastaram dos caminhos do Senhor. E muitos deles morreram e foram para o inferno. Por quê? Porque a responsabilidade do homem é individual. Cada um vai dar contas a Deus de si mesmo. Eu nunca posso esquecer disso. Por que o ímpio é condenado ao inferno? O ímpio é condenado ao inferno porque ele não se arrepende dos seus pecados, não crê em Jesus e vive uma vida totalmente independente de Deus. E isso leva para o inferno. Então o que nós temos que fazer? O nosso papel é educar nosso filho no caminho. O nosso papel é dar exemplo. Agora, quem vai garantir o resultado é Deus. E quem vai ser responsável diante do Senhor são nossos filhos. Então é muito importante você estar conversando com os filhos o seguinte: ó filho, está cheio de gente que foi criado na igreja que foi para o inferno. Está cheio de gente que foi criado na igreja que com 15 anos foi morto porque estava na vida errada e foi diretamente para o inferno. Ser criado na igreja não faz ninguém salvo. Eu lembro que com meus filhos, uma época nós assistimos um filme chamado Cidade de Deus, um filme até violento. E eu lembro que eu mostrava para eles, falava, ó, esse aí, como é que é o nome dele? Era nome de crente, ó, morreu, foi para o inferno. E eu falava para eles no olho, falava, ó, não pense que vocês... Alguém pode pegar uma cadeira para a irmã levar ali, para ela sentar-se? Pega lá uma cadeira, por favor. Aí o que acontece? Pode pegar essa da frente do Emanuel. Então o que acontece? Isso. Enquanto isso eu bebo uma água. Então o que acontece, irmãos? Sempre é bom advertir os filhos da responsabilidade deles para com Deus. Isso é extremamente importante. Amém? Vamos seguir na narrativa. 2 Reis, capítulo 22. E tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Gedida, filha de Adaías, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor.
e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Até aqui, olha que interessante. Josias, juntamente com Joás, foram os reis mais jovens que assumiram o poder em Judá. Os dois reis fizeram um trabalho muito parecido, nós vamos ver mais à frente. Agora, olha que curioso, aqui é um dado antropológico para a gente perceber. Veja, Amon tinha 24 anos quando morreu. Josias tinha 8 anos de idade quando assumiu o poder. Isso quer dizer que Amon foi pai aos 16 anos. Mostrando que naquela época a paternidade e a maternidade chegava muito mais cedo. Veja, e já se assumia responsabilidades muito mais cedo. Quando eu vou para o padrão bíblico, eu não vejo essa infantilização dos nossos adolescentes e jovens. Existe uma cultura hoje que quer roubar do adolescente e do jovem a sua força, o seu vigor, a sua capacidade de realização, o vigor da juventude. E como que esse roubo acontece? Privando dos adolescentes e dos jovens de assumirem responsabilidades. Isso vai diretamente contrário à Bíblia. Isso está gerando, em alguns casos, lógico, não é genérico, algumas pessoas conseguem reverter isso, algumas pessoas têm uma criação diferente, mas, em geral, a gente vê uma geração infantil, uma geração imatura, uma geração que não está preparada para as lutas da vida. E isso vem de uma cultura que se instalou no mundo. Se você olhar para trás, você percebe que as pessoas assumiram responsabilidades muito mais cedo. Então, o que é importante nós, igreja, notarmos? O padrão bíblico é que tudo tem o seu tempo correto e gradativamente, de acordo com o crescimento. Nossos adolescentes e jovens têm que assumir responsabilidades. Tem que estudar, tem que trabalhar, tem que ajudar em casa, tem que se aperfeiçoar. Se tiver possibilidade de estudar música, estudar inglês, estudar área de computação, porque estão no vigor da juventude. Gerar renda, entendeu? Se instalou uma mentira dizendo que criança não trabalha. Lógico que criança não trabalha, mas isso não quer dizer que um adolescente, um pré-adolescente não possa ter responsabilidades. Não possa colaborar, não possa assumir pequenos papéis compatíveis com a idade deles. E na medida que ficam mais velhos, por exemplo, o pessoal hoje fala, hoje em dia menor não pode trabalhar. Mentira. Isso não existe. Mudou apenas o nome. Hoje existe o menor aprendiz. Com 14 anos você pode entrar no programa menor aprendiz e trabalhar e gerar renda. O que mudou foi o nome e a maneira, alguns detalhes, para tirar os excessos. Mas se você perguntar para as pessoas, falam, olha, adolescente não pode trabalhar. Mentira. Entendeu? Não só pode trabalhar, que as próprias empresas aprimoram o treinamento daquele adolescente, e se ele fizer tudo certinho, vai se tornar um profissional de mão cheia, com uma carreira promissora, tendo conforto, tendo sucesso, buscando coisas boas. Então não entre nessa história de infantilizar nossos adolescentes e nossos jovens. Amém? Vamos seguir, versículo 3. Sucedeu que, no ano 18º do rei Josias, o rei mandou ao escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Messulão, à casa do Senhor, dizendo, sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm cargo da obra, estão encarregados da casa do Senhor,
para que deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Até aqui. Olha que interessante. O templo está sendo reformado. Igual quem? Igual o jovem rei Joás. Joás também era muito novo, tinha 7 para 8 anos. E a primeira coisa que ele fez foi reparar o templo. Como? Através da orientação do sumo sacerdote Joiada. Lembra aquele homem que guardou Joás para que ele não fosse morto pela sua avó? Escondeu no templo. Aquele homem viveu 130 anos. Aí ele teve um filho, um homem de Deus chamado Zacarias, que foi morto pelo rei, filho de Joás. O que acontece? A história daquele homem foi tal, a história daquele rei foi tal, que a gente vê Josias reparar o templo com a mesma fórmula, idêntico. Separou o dinheiro na porta do templo, de tempos em tempos um oficial do governo e um oficial do templo iam retirar todo o dinheiro e entregavam para quem fazia a obra. O mesmo modelo. O que eu aprendo aqui? Irmãos, inovações são importantes? São. Inovações são bem-vindas? São. Qual é o meu problema com inovação? Primeiro, inovações que não dão certo. Segundo, inovações que vão fazer a mesma coisa, porém são extremamente caras. Veja, se algo já está dando certo, funcionando na prática, por que não, numa primeira tentativa, usar aquela estratégia? Qual é o problema do conflito de gerações? Que é tão notório desde o festival de Woodstock até aqui para cá. O conflito de gerações, ele é totalmente contrário ao modelo bíblico. O modelo bíblico é um modelo que passa conhecimento de geração a geração. E tudo aquilo que dá certo continua sendo feito, apenas é aprimorado. O que o conflito de gerações faz? Não faz nada que a sua geração anterior fez. E começa tudo de novo. Isso causa, primeiro, orgulho. Segundo, falta de dependência das gerações anteriores mais experientes. Terceiro, nega o que trouxe a humanidade até hoje. Com todos os seus defeitos, a humanidade chegou onde chegou, vindo de pai para filho. Num acúmulo de conhecimento, esse acúmulo tal que a coisa chegou como nós chegamos hoje. A gente percebe nesse texto bíblico, Josias nem pensou, seguiu o modelo que tinha sido feito há 100 anos atrás, 120 anos atrás, e deu certo. Isso daqui é um exemplo para nós. Procure executar aquilo que já comprovadamente dá certo. Não fique inventando moda. Você vai gastar dinheiro, energia e pode dar errado. Pode ter inovações? Sim, mas da maneira correta. Amém? Vamos seguir. Versículo 6. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Olha que interessante. Deus levanta servos fiéis. Normalmente, no mundo de hoje, todo líder de igreja é ladrão. É o que o povo fala. Isso é mentira. A maioria dos servos de Deus é idôneo. A maioria dos servos de Deus cuida bem das coisas do Senhor. O que nós temos é falsos servos de Deus, falsos pastores, obreiros fraudulentos que roubam o povo. Mas esse aí você já percebe logo que está roubando. Então, gente, quando falarem mal da igreja do seu lado, não deixe. Fala, olha,
Os irmãos que eu conheço são idôneos e tem muita gente que paga para trabalhar. Não deixe falar mal da sua família na sua frente. Não concorde, porque está errado, é calúnia, é difamação. E tem muita gente que deixa de vir para a igreja porque fica ouvindo um monte de história errada. Então, assim, cuidado com isso. Se você não prestar atenção, quando você vai ver, você também está falando mal da igreja. O que você tem que fazer? Falar, olha, tem gente que não é crente, tem gente que é falso pastor. Esse aí eu não discuto, é ladrão mesmo. Mas quem é verdadeiro não faz isso. E os irmãos sabem que é verdade, quem teme a Deus não faz isso. É o caso aqui. Eles eram fiéis num ponto em que nem pediam contas a ele. Eles não só usavam o material, eles compravam o material. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 8. Então, disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e dando-lhe conta, disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa, e entregaram na mão dos que têm cargo da obra, e estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Vamos fazer uma pausa aqui. O que acontece? Safã foi prestar conta para o chefe. Chegou e falou: rei, aquele dinheiro que o senhor mandou entregar na mão dos obreiros foi entregue e eles estão usando. Só que aí acontece um fato novo. O sacerdote Ilquias, no meio do entulho do templo, encontra o livro da lei. Que livro que é esse? Provavelmente é o livro de Deuteronômio. Na verdade não era nem um livro, era um rolo. Naquela época tudo era guardado em rolos, a sua conservação. Veja que situação interessante. Nós não sabemos o que aconteceu, mas perdeu-se a Escritura. Perdeu-se a Bíblia. Por um certo número de anos, o povo de Judá ficou sem uma Bíblia escrita. Ficou sem uma cópia da lei escrita. Você entende por que hoje em dia a Bíblia é o livro mais combatido e desacreditado do mundo? Você entende porque tanta gente combate para corromper a Bíblia? Por que existem tantos ensinos para combater a Bíblia? Existem tantos ensinos dos ateístas, que dizem que a Bíblia é mais um livro de histórias, como existem ensinos de algumas pessoas que se dizem cristãs. E aí eles vêm com o ensino maldito de que se mexeu na Bíblia. E normalmente eles falam que foi Constantino que mexeu na Bíblia. Qual é o problema desse ensino maligno? Ele vai derrubar a doutrina da inerrância bíblica. Isso é uma doutrina que não pode ser mexida. E ele vai derrubar outra doutrina, a doutrina da preservação das Escrituras. Quando eu digo que mexeram na Bíblia, eu estou dizendo o seguinte, que a criatura foi mais poderosa que o Criador do universo, e que o Criador do universo não pôde conservar a sua palavra. Se eu disser que mexeram na Bíblia, eu vou dizer que o Deus, Criador do universo, não é onipotente. Ele não pode tudo. Olha o problema dos ensinos da internet. Só por curiosidade, alguém aqui já ouviu falar que mexeram na Bíblia? Algum videozinho na internet? Levanta a mão. Ó, bastante gente. Olha a seriedade desse ensino. Se eu disser que mexeram na Bíblia, eu mexo no principal atributo de Deus. Deus não é onipotente. É um absurdo dizer que mexeu na Bíblia.
Entendeu? Eu posso até dizer que existem diferenças de traduções. Amém. Eu posso até dizer que existem minúsculas diferenças de manuscritos. Mas nenhuma dessas diferenças mexe no todo. Nenhuma dessas diferenças mexe na essência. Entendeu? Então, assim, cuidado. Por causa de textos como esse, onde a Bíblia foi perdida, você entende por que ela é tão combatida hoje. O diabo não precisa nada, ele só precisa tirar a Bíblia da sua mão. Se ele tirar a Bíblia da sua mão, ele acabou com a sua fé. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. A nossa fé é alimentada, a nossa fé amadurece, a nossa fé cresce. Deus fala comigo. Roubou a Bíblia. Acabou com o cristianismo. Desde essa época, 2.700 anos atrás, já era a mesma coisa. O que o diabo fez para acabar com a fé de Israel? Desapareceu com a Bíblia. Como foi feito, nós não sabemos. Provavelmente nos anos de apostasia. O povo parou de adorar a Deus, aquilo se perdeu, fica mexendo em tudo no templo, se perdeu os rolos. Amém? Vamos seguir. Versículo 11. Deixa eu dar um golinho aqui. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão de Assaías, o servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Olha que interessante, o rei Josias era inteligente. Aqui, pela cronologia, quando você junta os textos de Reis e Crônicas, você percebe que aqui ele já estava em torno dos seus 25 anos de idade. Entre 25 e 30 anos, ele já era homem maduro. Quando ele ouviu a palavra do Senhor, provavelmente no livro de Deuteronômio, ele viu: estamos perdidos. O juízo de Deus vai vir. Veja, a Bíblia expõe nosso pecado. A Bíblia denuncia nossas más obras. A Bíblia nos mostra caminhos de destruição que muitas vezes podem ser praticados por nós. E Josias não era bobo nem nada. Era um homem capacitado, bem treinado. Quando ele leu o livro da lei, ele rasgou as vestes. Imediatamente ele deu ordem aos seus oficiais, às pessoas do seu torno. Falou: vocês vão buscar a palavra profética para confirmar se isso que está escrito na Bíblia vai se cumprir. Veja, foi buscar orientação espiritual. Isso é muito parecido com o que acontece nos nossos primeiros contatos com a palavra do Senhor. Eu lembro que nos meus primeiros contatos com a palavra do Senhor, eu ficava impressionado com aquilo que estava lá. Eu ficava impressionado com a maneira que Jesus curava os doentes. Eu ficava impressionado com a maneira que Jesus expulsava demônios. Eu ficava impressionado com a realidade que ele enfrentava no seu dia a dia. E eu lembro que a frase que vinha na minha mente era a seguinte: então é verdade. Então é assim mesmo. Tem coisa que não é da minha cabeça, existe. Tudo isso vem ao ler a Bíblia. Veja, toda pessoa, quando tem um contato com a Escritura, aquele contato vai produzir algo. Até mesmo a pessoa pode responder em incredulidade e o contato do Evangelho ser cheiro de morte, porque não creu.
Até isso pode acontecer. Até condenação a palavra de Deus traz. Mas o que nós percebemos? O centro da nossa vida tem que ser a palavra. O crente tem que amar a palavra. O crente tem que conhecer a palavra. Roubou a palavra de você, acabou com o seu centro de forças. Acabou. Não há o que fazer. Até a sua oração muda. Sem a palavra de Deus, o seu centro de forças foi implodido pelo maligno. Ele conseguiu o que ele queria, dizer que a palavra de Deus não era verdade e não era importante, que é o que ele fez lá no Jardim do Éden, com Eva. A mesma coisa. Amém? Vamos avançar, versículo 14. Então, foi o sacerdote Ilquias e Aicão, Aquibor, Safã, Assaías, a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá, e filho de Arás, o guarda das vestiduras. E ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. E ela disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira, por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra esse lugar, e não se apagará. Até aqui. Olha que interessante, esse texto aqui, ele é muito importante. Primeiro, a profetisa aqui é mulher. Segundo, ela profetiza de maneira bíblica. Terceiro, ela é reconhecida até pela autoridade do sacerdote Ilquias. Qual é o problema desse texto? Existem pessoas que querem transformar o pastorado feminino em algo permitido pela Bíblia. Gente, pastorado é o oficial da igreja. O oficial da igreja só pode ser executado por homens. Uma mulher jamais poderia ser esposa de uma só mulher. O texto abre assim, que seja marido de uma só mulher, que governe bem sua própria casa. O que as pessoas fazem? Elas pegam 3 textos. Gente, olha, eu não vou dizer que pastorado feminino é heresia, porque heresia eu acho que não serve para esse tipo de coisa. Mas é um erro teológico tão grave que as mulheres que são pastoras e as igrejas que têm pastoras deveriam se arrepender, pedir perdão ao Senhor, e essas mulheres deveriam se afastar do pastorado imediatamente. Porque elas estão transgredindo de uma maneira gravíssima. Essas mulheres estão sendo expostas a uma posição para a qual elas não foram ungidas, estão em desobediência aberta à palavra de Deus, e estão levando outras pessoas a praticar a mesma desobediência. Talvez, olha, depois do Evangelho da Prosperidade, talvez esse é o maior erro das igrejas modernas. Existe um fato curioso, muita gente não sabe disso. No século XIX, 1800 e alguma coisa, houve o primeiro encontro de feminismo no mundo. No ano seguinte, foi ordenada a primeira pastora feminina da história. E aí eles querem usar 3 textos. Primeiro texto, da profetisa Ulda. A Bíblia permite profetas. 1 Coríntios fala o seguinte, a mulher que ora ou profetiza tem que estar com a cabeça coberta do véu. O que é o véu? O véu, ela está guardada diante da liderança e do cuidado, ou do pai ou do marido.
Naquela época era um véu verdadeiro, hoje não é obrigatório. Ah, pastor, eu queria usar um véu para ir para a igreja. Entre você e Deus, você quer usar, usa. Usa 3, 4. Mas não venha querer impor isso aos outros. Cada um é livre para adorar a Deus da maneira que quer. Ah, quero para mim o véu é assim. Ah, tá bom, pode pôr. Mas não impõe aos outros. Então a Bíblia fala no Novo Testamento que mulheres poderiam orar e profetizar. Entendeu? As filhas de Filipe eram donzelas e profetizavam. Existem vários casos. Então assim, profetiza pode? Pode. O que vai acontecer? Vai ser julgado igual. Entendeu? Segundo o texto que eles usam, da juíza Débora. Ah, mas Débora, juntamente com Baraque, venceram os inimigos. Gente, juiz é cargo administrativo. Mulher pode ser presidente no Brasil? Pode ser primeira-ministra da Alemanha? Pode ser presidente da Coca-Cola? Sim, e deve. Se tiver oportunidade, deve fazer. Não existe nenhum problema. A mulher exercer autoridade civil desde que ela seja capacitada. Quantas mulheres, veja, a famosa dama de ferro, primeira-ministra inglesa Margaret Thatcher, uma governante de mão cheia. Aqui no Brasil mesmo, figura importante, Princesa Isabel. Entende? Uma tremenda, uma mulher metida em todas as coisas da política, não existe problema nenhum, só que eu tenho que lembrar o que? Juíza é cargo administrativo. E aí eles usam o terceiro texto. E aí, quem é usado é a coitada da irmã Rebeca, esposa de Jacó, que ela era pastora. Mas ela era pastora de ovelha. Ela cuidava das ovelhinhas. E a coitada da irmã Rebeca é colocada juntamente com a irmã Débora e juntamente com a profetisa Uda para sustentar esse falso ensino. Agora, irmãos, entendam. É importante eu ver a diferença do oficial pastor e do dom de pastoreio que os crentes recebem. Normalmente, por exemplo, nós temos a irmã Priscila, esposa de Áquila. Ela era grandemente usada, ela foi usada juntamente com o seu marido para expor as escrituras a Apolo, um dos pregadores mais eloquentes do Novo Testamento. Veja, todas as irmãs, de alguma forma, são capacitadas a tocar a vida das irmãs, dos mais jovens, no dom de pastoreio, inclusive de uma maneira respeitosa, ao lado do seu marido. As irmãs são usadas para falar frases inspiradas, que vão edificar até homens. Entendeu? Nós temos boas teólogas. Seminário de Dallas, inclusive, que é um dos maiores seminários do mundo, dos mais conservadores, tem professoras mulheres. Por quê? Porque é fora da igreja. E olha, competente. Faz aquilo com esmero. Então o que acontece? Sendo cada coisa no seu lugar, não tem nenhum problema. O problema é desrespeitar a ordem bíblica. Entendeu? O grande problema é que existem dons e vocações dentro da igreja. E os principais dons e vocações da mulher nessa questão do pastoreio, que é diferente do pastorado. Pastorado é só masculino. O que acontece é pastorear seus filhos, edificar sua própria casa, ensinar as mulheres mais novas a administrarem bem a sua vida, amarem seus maridos, educarem bem seus filhos, cuidar do ministério infantil da igreja, cuidar das crianças da igreja, cuidar das novas convertidas da igreja, cuidar das jovens que acabaram de se casar. Só que isso aí ninguém quer. Não estou falando de vocês, estou falando de uma maneira genérica. A turma quer púlpito, porque púlpito aparece. Entendeu? Só que está fora da Bíblia.
Eu não posso usar coitado da irmã Uda, profetiza, mulher de Deus, para sustentar esse terrível ensino. Vou repetir, terrível ensino. Absurdo. Amém? Completando o estudo do parágrafo, o que Uda falou? O rei mandou perguntar, vai se cumprir o que está escrito aqui? Ela falou, vai. Porque o povo desobedeceu, o povo foi contra a minha palavra, e eu vou punir todo mundo. Aqui entra uma outra questão. A ignorância não é uma bênção. Eu pergunto, o livro estava perdido, correto? Eles tinham condição de ler o livro? Estava perdido. Mas a geração foi cobrada da transgressão. A geração foi cobrada da desobediência. Olhando de bate-pronto, não parece estranho? Se você fosse o ateuzinho de plantão, você não ia usar esse texto? Eu ia. Ia falar, tá vendo? Fala que Deus é bom, os caras perderam o livro e está cobrando. Se Deus é seu, não é bom, não. Se eu sou ateu, eu falava isso. Será que eu seria um bom ateu? Acho que não, né? Gente, entenda, Romanos 2 fala que os que tiveram a lei vão ser julgados pela lei, o povo judeu. E os que não tiveram a lei de Moisés vão ser julgados pela lei que Deus coloca no coração deles. E a consciência deles serve de juiz. Quem já ouviu a frase, Deus não faz acepção de pessoa? Quem já ouviu isso? Todo mundo. Gente, esse texto termina, porque Deus não faz acepção de pessoas. Todos aqueles que pecaram conhecendo a lei vão ser condenados da mesma maneira que todos aqueles que pecaram sem ter o conhecimento da lei. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Um teve a lei escrita em papel, o outro teve a lei escrita no coração. Como Deus não faz acepção de pessoas, ele julga e condena tanto um quanto o outro. Pena que as pessoas usam esse texto de maneira errada, querendo envolver eleição. Mas o texto de acepção de pessoas é para condenação. Só que esse aqui a turma esquece. Ah, deixa para lá. Esse pastor aí é meio chato. Quer mandar todo mundo para o inferno. Percebe que a ignorância não é uma aventura? Gente, se a ignorância fosse uma aventura, uma bem-aventurança, Deus não mandava evangelizar. O que Deus falava? Ó, vocês ficam quietinhos, só os 12 sabem do evangelho, e não fala para ninguém, que se ninguém souber, todo mundo vai para o céu. Está errado meu raciocínio? Se não conhecer a Bíblia fosse bom, e eu pudesse ser salvo sem conhecer a Bíblia, Deus falava, ó, não prega para ninguém, que é só não saber que vai para o céu. Percebe? Só que a Bíblia ensina o contrário. As pessoas sabem, as pessoas têm a lei de Deus gravada no coração. Quando elas transgridem, a consciência delas acusa. Para elas continuar na prática do pecado, essa consciência tem que ser cauterizada. Por isso que o incrédulo vai para o inferno, porque não creu em Jesus, não recebeu a palavra da verdade, não recebeu o amor de Deus em Cristo Jesus. Esse é o motivo. Amém? Amém. A eleição nos incomoda. Existem textos na Bíblia que nos perturbam. Vamos seguir. Versículo 18. Continua a frase da profetisa Uda. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi, assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra esse lugar, e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim. Também eu te ouvi,
diz o Senhor. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre esse lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Até aqui. Irmãos, coisa linda. O rei se humilhou, o rei viu a verdade, Deus acatou. A profetisa Uda fala, quanto ao rei, ele vai dormir com seus pais, em paz. Por quê? Porque ele me obedeceu, ele se humilhou, ele rasgou as vestes. É a marca do nosso Deus. Lembra, o avô de Josias foi levado para a Babilônia, depois de ter inclusive matado os filhos em sacrifício. O avô dele era Manassés. E na Babilônia ele se afligiu e buscou o Senhor e se humilhou diante do Senhor. O que Deus fez? A especialidade deles: resgatar o contrito, resgatar o arrependido, resgatar aquele que se rende ao Senhor. Com Deus não tem essa conversa. Com Deus não existe justiça própria. Você não pode ser salvo pelas suas obras. Você não pode ser chamado porque você é bom. Você não pode ser chamado porque você praticou alguma coisa boa. Porque inclusive a fé que você teve para crer foi Deus que deu. Efésios 2 fala: a fé é dom de Deus. Vós sois salvos não por obras, mediante a fé. Vírgula, e isso é dom de Deus. O que é Deus? Dom é um presente. Quem dá a fé salvífica é Deus. Por isso, toda honra, toda glória, todo agradecimento a Deus. Pastor, eu não compreendo muito bem a eleição. Bem-vindo ao clube. Eu também não compreendo muito bem. O que eu sei é que existe um fato. Deus elegeu os salvos. Na eternidade passada, ele escreveu o nome deles no livro da vida. E ao escrever o nome deles no livro da vida, ele decretou a salvação deles. Ao decretar a salvação, ele escreveu a vida deles, ele estava o tempo todo na história da vida deles com ele, e efetivamente ele salvou. E eles estão seguros na mão de Deus. Como funciona isso, eu não sei. Isso faz parte da insondavelmente de Deus. O que eu sei é que não foi por alguma obra boa minha. Isso eu posso afirmar, irmãos, não foi por nenhuma obra boa. Para que ninguém se vanglorie. Já pensou chegar eu, quem vai comigo? Eu e o irmão Clodoir lá no céu. Aí o irmão Clodoir batendo no peito, nossa, eu miserável pecador. Nossa, que bom que Deus me salvou. Aí eu bato nas costas dele, Clodoir, deixa disso, rapaz. Cria vergonha nessa sua cara. Aí ele olha, o que você está falando? Pô, eu criei, rapaz. Eu acreditei, eu tenho que estar aqui. É obrigação desse Deus salvar. Eu posso fazer isso? Antes de Deus tocar minha vida, nem ligar para Deus eu ligava. Ele teve que intervir na minha história. Da mesma maneira que ele interviu na vida de Josias. Da mesma maneira que ele interviu na vida daqueles homens. Da mesma maneira que ele interviu naquela geração e daqueles que foram salvos. Esse é o Deus da Bíblia. Da mesma maneira que ele fez o milagre de salvar o irmão Manassés, que era um impossível de ser salvo. Da mesma maneira que sempre que eu oro, eu tenho que orar com toda a expectativa. Senhor, Tu és poderoso para salvar. Toca a vida daquela pessoa. Eu sei que Tu tens poder, mas seja feita a Tua vontade, não a minha. Mas eu posso orar com confiança de um Deus que é bom, que efetivamente salva. Amém? Revisando algumas aplicações rapidamente. Veja. Deus não tem netos. Cada um tem que dar conta de si a Deus. A Bíblia sempre denuncia o nosso pecado. E o fato de não conhecer a Bíblia não é uma bênção. Vai ser cobrado igual. Amém? Vamos orar?